Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, pessoal. Quem está entrando, quem vai entrar, para acompanhar aqui a live de hoje, aqui pela ISCOM Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. E eu estou aqui, então, pronto para começar a transmissão do Srimad Bhagavatam, essa live do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 10, intitulado Divisões da Criação, versos número 16 e 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e do conhecimento. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, essa leitura de hoje eu faço em homenagem a uma amiga da família, Maria Olímpia, doutora Maria Olímpia. Ela gostava de ser chamada assim. Era uma procuradora federal aposentada e que partiu desse mundo ontem. Consequentemente, então, eu faço aqui em homenagem a ela esse Jagya, né, esse dever sagrado. A leitura do Srimad Bhagavatam é um dever sagrado. E claro, a gente envia todas as energias positivas, divinas, para que essa alma possa estar devidamente abrigada, receber o amparo dos agentes de Deus na sua continuidade, na sua jornada. Otávio Daniel, bom dia, Hare Krishna, minhas reverências. Também Marcos Hahnemann, minhas humildes reverências também. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pelas condolências. Uma pessoa que teve assim, estudou com os meus pais na faculdade, lá nos idos dos anos 40, e trilhou toda uma trajetória e manteve esse vínculo de amizade. E todo mundo está fadado a isso, né? Obrigado aí, Marcos Jano. Só um segundinho. Já volto aqui, rapidinho. Pronto, vamos lá então. Conforme eu falei, terceiro canto, capítulo 10, Divisões da Criação, versos 16 e 17. Vamos começar aqui pelo 16. Bhuta sargas trityastu tanmatro dravyas shaktimam chaturta andriya sargo yastu gyana kriyatmakaha. Bhuta sargaha, criação da matéria. Trityaha é a terceira. Tu, mas, tatmatraha, percepção dos sentidos. Dravya, dos elementos. Shaktiman, gerador. Chaturtaha, a quarta. Aindriyaha, quanto aos sentidos. Sargaha, criação. Jaha, aquilo que. Tu, mas. Jnana, aquisição de conhecimento. Kriya, de trabalho. Atmakaha, basicamente. Tradução dada por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. As percepções dos sentidos são criadas na terceira criação. E destas
São gerados os elementos. A quarta criação é a criação do conhecimento e da capacidade de trabalho. Aliás, eu vou assim fazer um breve comentário desse verso 16 antes de adentrar no 17, tá? O 17 já tem significado, esse verso 16 não tem nenhum significado, mas de qualquer forma, acho interessante fazer uma breve observação a um ponto filosófico aqui que eu acho bastante importante. Então vamos lá. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Sirupa Sisanatana Bhattaragunata Sidiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá. A gente está nesse capítulo em que ele faz uma descrição, como aqui o próprio título fala, né? Divisões da criação. Então vai explicando pormenorizadamente como que se processa a criação do universo material. Imagine, né? Isso é algo assim fantástico. Somente o Srimad Bhagavatam para trazer esses elementos tão assim transparentes, né? Acerca dos desdobramentos que vão se dando no processo da criação do universo material. Naturalmente, a primeira coisa que a gente fala, quem criou? Se é um processo de criação, tem que ter o agente criador. Sabemos que hoje a ciência já se aproxima, se alinha com essa verdade através da física quântica, que advoga que para todo fenômeno científico tem que ter um agente por trás. Tem que ter um empreendedor. As coisas não acontecem aleatoriamente. Prabhupada dava assim fazia um exemplo bastante interessante. Que se nós pudéssemos juntar diferentes materiais necessários para a construção de uma casa, desde cimento, areia, água, vergalhões, pisos, encanamentos, conduítes, fios elétricos, telhas, caibros, enfim, tudo. Se você amontoasse tudo e através de um explosivo depositado embaixo de toda essa pilha de materiais e você acionasse esse dispositivo, esse explosivo, e ele explodisse, qual a probabilidade dessa montanha de materiais, após a explosão, se transformar numa casa toda montadinha, com todos os seus sistemas elétrico, hidráulico e assim por diante. Portas, janelas, telhado, tudo. Essa probabilidade é zero, não é verdade? Então é uma grande loucura. Qualquer tipo de tese que afirma que não existe o Criador. Que esse mundo material ele é simplesmente, ele surge do acaso,
Qualquer tese que desvincula a criação do agente criador, com todo respeito, é uma estupidez. Não há de se supor que um organismo tão complexo como o universo, ele não tenha uma causa anterior. Ele não tem um empreendedor que vai fazer com que a criação ocorra. Então, o Srimad Bhagavatam revela toda essa sistemática, as diferentes divisões da criação, as fases que vão se sucedendo para que o universo material ocorra. Então isso é muito esclarecedor. Srimad Bhagavatam é muito esclarecedor. Ele assim oferece uma gama de informações que permitem que as coisas tenham sentido. Então isso é um bálsamo para apaziguar nossas mentes, nossos corações, e para que a gente possa entender a razão da existência material. Hare Krishna, Sérgio Pacheco. Salvo engano, é o Atsundara, não é isso? Atsundara Prabhuji. Hare Krishna, Jai Prabhupada. Então, esse verso 16, ele traz um elemento bastante interessante, demonstrando que tudo começa de um ambiente mais sutil para a consecução desse ambiente denso e grosseiro que é o mundo material. Essa é a descrição que vem vindo, Bhaktinval Hare Krishna, minhas reverências também. Essa é a descrição que vem sendo feita aqui nesse capítulo. Tal qual, por exemplo, nas nossas vidas. Todas as nossas iniciativas, elas não partem diretamente desse corpo grosseiro. Elas são primeiro confabuladas no plano da mente, que é um plano mais sutil. A gente sabe, né, que o corpo grosseiro é constituído de 5 elementos: terra, água, fogo, ar, éter. Depois vem a central dos sentidos, a mente, que sente, pensa e deseja. Essas são as funções da mente. Depois vem a inteligência, que deve ser muito bem nutrida para conduzir a mente. E depois o ego falso. E tá aí no ego falso é que se precipitam todas as nossas expectativas. É esse plano sutil, ego falso, inteligência e mente, que vão efetivamente permitir que se utilize o corpo para um determinado empreendimento. Então tudo parte de um plano de ideias que é um plano diferenciado. Então, da mesma forma, o universo material, os universos materiais, são inumeráveis universos que existem, né? Não meramente esse no qual nós nos encontramos. Não à toa hoje já se fala sobre multiverso. A ciência também já tem essa terminologia, né, explicando que não é um único ambiente. Não é o universo, é o multiverso. Então, ou seja, para que os universos sejam criados, por trás dessa criação, por trás desse denso ambiente que nós nos encontramos, que nós vivemos, existe todo um engendramento. Então, acho que é um ponto assim bastante relevante que deveria ser observado. Vamos para o verso 17 agora.
Só para finalizar, né? Só para assim contextualizar. As percepções dos sentidos são criadas na terceira criação e destas são gerados elementos. Então, são primeiro as percepções dos sentidos, depois os elementos que vão viabilizar os objetos dos sentidos. Depois da quarta criação, do conhecimento, que viabiliza a capacidade de trabalho. Então, é todo um desdobramento bem interessante e que tem absoluto sentido. Vamos para o verso 17. Vaikariko devasarga panchamojammayan manaha shastastuta masasargo yastva buddhi krita prabho Vaikarikaha. Oi, Sundarangi, seja bem-vinda, bom dia, minhas reverências também. Vaikarikaha, interação do modo da bondade. Deva, os semideuses ou deidades controladoras. Sargaha, criação. Panchamaha, quinta. Yat, aquela que. Mayam, soma total. Manaha, mente. Shastaha, sexta. Tu, mais. Tamasaha, da escuridão. Sargaha, criação. Yaha, aquela que. Tu, expletiva. Abudit kritaha, feito de tolo. Prabho, do amo. Jitendra Shaha, Hare Krishna, bem-vindo. Welcome. Não sei se outro dia eles falou alguma coisa, acho que, salvo engano, em inglês. Vamos lá, então, tradução e significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A tradução. A quinta criação é a das deidades controladoras pela interação do modo da bondade, do qual a mente é a soma total. Semideuses, né? A sexta criação é a escuridão ignorante da entidade viva, devido à qual o amo age como um tolo. Significado. Bem curiosa esse verso, né? Vamos lá, Srila Prabhupada Ki Jai. Os semideuses nos planetas superiores são chamados devas, porque todos eles são devotos do Senhor Vishnu. Vishnu Bhaktan Smrito Daiva Asurastad Viparyayaha. Todos os devotos do Senhor Vishnu são devas ou semideuses, ao passo que todos os outros são asuras. Esta é a divisão dos devas e dos asuras. Os devas estão situados no modo da bondade da natureza material, ao passo que os asuras estão situados nos modos da paixão ou ignorância. Os semideuses ou deidades controladoras estão encarregados da administração setorial de todas as diferentes funções do mundo material. Por exemplo, um de nossos órgãos, o olho, é controlado pela luz. A luz é distribuída pelos raios do sol, cuja deidade controladora é o sol. Surya Narayana, Deus do sol, não é isso? De forma similar, a mente é controlada pela lua. Todos os outros sentidos, tanto para os trabalhar quanto os para adquirir conhecimento, são controlados pelos diferentes semideuses. Os semideuses são assistentes do Senhor na administração dos assuntos materiais. Após a criação dos semideuses, todas as entidades vivas são cobertas pela escuridão da ignorância. Cada ser vivo, no mundo material, é condicionado por sua mentalidade de querer assenhorear-se dos recursos da natureza material. Embora a entidade viva não seja o dono ou senhor do mundo material,
ela é condicionada pela ignorância, pela impressão falsa de que é o proprietário das coisas materiais. Caramba, Prabhupada é fantástico, né? Prabhupada é completamente assim, objetivo nos seus significados, né? Significados Bhaktivedanta. A energia do Senhor, chamada avidya, é o fator desorientador das almas condicionadas. A natureza material é chamada avidya ou ignorância, mas para os devotos do Senhor ocupados em serviço devocional puro, esta energia torna-se vidya ou conhecimento puro. Isto é confirmado no Bhagavad Gita. A energia do Senhor transforma-se de Mahamaya para Yogamaya e aparece para os devotos puros sob seu aspecto real. A natureza material, portanto, parece funcionar em 3 fases, como o princípio criador no mundo material, do mundo material, como ignorância e como conhecimento. Interessante isso, né? Tudo é a forma como se utiliza as energias, não é isso? Então pode-se fazer essa mudança de paradigma, né? Uma vez que o mundo material é escuro, ele está envolto na escuridão, na verdade. Mas com a luz brilhante do conhecimento, permite que se enxergue as coisas, né? E consequentemente a gente transmigre essa energia, transmute essa energia de avidya, ignorância, para vidya, conhecimento. Então, como se revelou no verso anterior, na quarta criação, a capacidade de adquirir conhecimento também é criada. As almas condicionadas não são tolas originalmente, mas pela influência da função avidya da natureza material, elas são feitas de tolas. Esse é o papel de Maya, né? Maya Devi. E deste modo não são capazes de utilizar o conhecimento na direção correta. Interessante, né? Porque se utiliza o conhecimento para várias finalidades, empreendimentos assim, até fantásticos no mundo material, mas que em última análise não nos livram do ciclo de nascimentos e mortes, né? Não nos livram das 4 misérias: nascimento, velhice, doença e morte. Então, qual a real utilidade, né? Mas de qualquer forma, claro, tem uma finalidade transitória, temporária, traz algum conforto, né? São os confortos que estamos assim correndo atrás, né? Então criam-se uma série de confortos, entretenimento, né? Gozo dos sentidos, desfrute. Isso se justifica todos esses empreendimentos do mundo material. Então vamos lá. Pela influência da escuridão, a alma condicionada se esquece de seu relacionamento com o Senhor Supremo e é dominada pelo apego, o ódio, o orgulho, a ignorância e a falsa identificação, os 5 tipos de ilusão que provocam o cativeiro material. Srila Prabhupada aqui, Jai. Eu já tinha feito a oblação, né? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militandjana Tasmai Shri Guravena Maha. Vamos lá. Repetir. Você que chegou agora, Otávio, didaticamente objetivo. Prabhupada é fantástico. É muito impressionante, sabe? Realmente, precisamos, assim, retomar. Eu fico sempre me cobrando como é que eu posso distribuir os livros de Srila Prabhupada, entendeu? Inclusive, satisfazê-lo, né? Que esse Prabhupada mencionou isso: se você quiser me satisfazer, distribua os meus livros. Então eu fico sempre me cobrando por não estar assim usando a minha energia, empreendendo assim de forma mais como é que eu posso falar? Intensa, né, na distribuição dos livros de Prabhupada. Mas é isso. Então eu li o verso 17. Quem chegou agora, não pegou de repente a leitura,
eu li o primeiro verso, 16, que foi Bhutta Sargas Trityastu Tammatrodravya Shaktiman Chaturta Andriya Sargo Yastu Gyana Kriyatmakaha. Tradução: as percepções dos sentidos são criadas na terceira criação e destas são gerados os elementos. A quarta criação é a criação do conhecimento e da capacidade de trabalho. A tradução do verso a tradução do verso 17, a quinta criação é a das deidades controladoras. Desculpe, deixa eu ler o sânscrito, né? Vaikariko Devasarga Panchamo Janmayan Mannaha Shastastu Tamasa Sargo Yastua Buddhi Krita Prabho. Agora sim, a tradução. A quinta criação é a das deidades controladoras pela interação do modo da bondade, da qual a mente é a soma total. A sexta criação é a escuridão ignorante da entidade viva, devido à qual o amo age como um tolo. Bom, o verso 16 eu já fiz o verso que não tem significado, eu fiz umas observações com relação ali um contexto, né, filosófico desse verso. Na verdade, Srila Prabhupada, no significado do 17, ele acaba tecendo comentários que também abarcam o verso 16, e o que a gente pode assim depreender, né, além do comentário que eu já fiz, né, de que tudo que acontece de um plano mais sutil para depois ter o desdobramento, e a coisa, uma vez sendo ciência, gera um efeito nesse plano mais denso, assim. Então tudo começa lá no plano das ideias. Na verdade, antes do plano das ideias, está atrelado ao nosso ego falso, a nossa inteligência e a influência dos pensamentos que fluem na nossa mente central dos sentidos. Isso aí vai gerar as nossas ideias, objetivos, e utilizamos o corpo para a consecução desses objetivos. Então, só contextualizando assim sucintamente esse ponto que foi abordado anteriormente, é isso, né? Tudo começa de um plano mais sutil para que o plano grosseiro possa acontecer, né? Então isso se dá nas nossas experiências de vida, e isso se dá no processo da criação do universo material. Esse é um ponto que ficou assim bastante evidenciado, né? E esse capítulo evidencia isso. Esse capítulo número 10 do terceiro canto, Divisões da Criação, deixa isso bem evidenciado. Agora, com relação a esse verso 17, você observa aqui a questão da função dos semideuses, né? Os semideuses como sendo agentes de Krishna, de Vishnu, na verdade, em última análise de Krishna, claro, mas que eles estão ocupados nos diferentes setores da administração do universo material. E até aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 3, tem assim 2 versos que vão assim tratar exatamente desse assunto, né? É o verso número 11, capítulo 3, Karma Yoga, verso 11 e 12, em sequência. Eles falam assim, vou ler só a tradução, tá? Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também vos agradarão, e assim pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Aí no verso seguinte, fala o seguinte: cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de Jagya, entre parênteses, sacrifício, suprirão todas as vossas necessidades. Mas aquele que desfruta destas dádivas
sem oferecê-las aos semideuses como reconhecimento, é certamente um ladrão. Krishna manda aqui o papo reto, né? Então, e aí Prabhupada no significado, logo no início do significado de ambos esses versos, ele fala, os semideuses são administradores que exercem poderes sobre os assuntos materiais. O fornecimento de ar, luz, água e de todas as outras bênçãos que ajudam na subsistência de todas as entidades vivas é confiada aos semideuses, que são inúmeros assistentes em diferentes partes do corpo da Suprema Personalidade de Deus. O contentamento e descontentamento deles dependem da execução de yagas pelo ser humano. Olha que interessante, né? Então, ou seja, daí se explica, né, a importância do Dharma, do cumprimento do dever, que está atrelado, claro, a gente não precisa adorar os semideuses, né? Nós adoramos a Suprema Personalidade de Deus, né? Mas a gente não pode deixar de entender que todos os fenômenos naturais, a agricultura, que depende da luz do sol, que depende da água, né, da umidade, que depende da terra, depende de uma série de elementos, depende da influência da lua, entendeu? Então é todo em última análise, por trás disso tem todo um misticismo, né? E esses diferentes setores, né, o fornecimento de água, o sol, a luz solar que nos aquece, que nos permite a vida nesse plano de existência, nessa terra que nós estamos, né, no nosso sistema solar, tudo isso está sob um controle estrito do Senhor Vishnu através de administradores que estão ocupados nessas tarefas e que são os semideuses. Aí no outro verso, Prabhupada fala, os semideuses são agentes que têm oportunidade para agir em nome da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu. Portanto, eles devem ser satisfeitos pela execução de yagas prescritos. Nos Vedas, há diferentes espécies de yagas prescritos para diferentes espécies de semideuses, mas, em última análise, todos são oferecidos à Suprema Personalidade de Deus. Então tá aí, né? Então, o Cantar dos Santos Nomes. Anabela Oliveira, Hare Krishna, bem-vinda. E aqui o Marcos Hahnemann. Então, o Cantar dos Santos Nomes como atividade sacrificial da era também satisfaz os semideuses plenamente. Sem dúvida nenhuma. É por aí, né? Então, interessante que os semideuses, eles representam a luz, não é verdade? Inclusive aqui no verso 17 que eu li, ele fala, né, que a quinta criação é a das deidades controladoras, que são os semideuses, pela interação do modo da bondade. E no significado Srila Prabhupada fala, né, que os semideuses, eles estão imersos no modo da bondade. E as outras entidades vivas não. Estão submetidas à influência de ignorância e paixão. E, consequentemente, é a tal da dualidade, né? Os semideuses luz e as outras entidades vivas escuridão. É a dualidade do mundo material. Então, e claro, luz significa conhecimento e escuridão remete à ignorância. Não à toa, é muito comum aquela expressão, né? Sob a luz do conhecimento, porque o conhecimento ele ilumina, ele permite percepção da realidade, né? Todo tipo de conhecimento é iluminante, né? Claro, o conhecimento e deve ser usado para fins edificantes, mas às vezes, devido à influência de avidya, as pessoas obtêm determinado tipo de conhecimento, mas fazem mau uso dele. A tal da chavezinha que não é virada, né? A pessoa inebriada, movida pelo ego falso, pelos desejos egoístas,
Ela usa os recursos, as ferramentas que dispõe para para os seus próprios objetivos egoístas. E o que a gente está falando aqui é exatamente o que? Utilização das nossas potencialidades, que na verdade não são nossas, são Deus que nos fornecem, para que sejam usadas para o prazer de Krishna, Anu Kulyana Krishna Anu, para a satisfação do Senhor Supremo. E a ferramenta principal em Kali Yuga está aí, o Marcos Hahnemann citou, né? O cantar dos santos nomes, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E é interessante, né, que a gente para pensar e a gente vê que o mundo material ele é um poço de ignorância. O universo material ele está absolutamente num ambiente escuro. E o que nos socorre são as estrelas. Imagine, né? Quando nós somos aqui no nosso planeta Terra, quando vem o anoitecer, na verdade é a Terra que está girando, e aí um hemisfério deixa de receber a incidência da luz da estrela solar. Consequentemente, tá tudo escuro. Então isso denota exatamente essa característica. Claro, por mais que o mundo material seja assim, tenha seus aspectos belos, né, de entretenimento, de assim, aonde a gente pode perceber a mão de Deus, né? Mas de uma maneira assim mais real mesmo, né? Ele está dentro de ele é absolutamente escuro. Absolutamente escuro. E aí o sol é que durante um período ilumina o ambiente. Então, e sim, assim, como é que eu posso dizer, a ignorância, ela se notabiliza pelo nosso desejo de nos apropriarmos desse mundo material, algo que não é nosso. É bem curioso isso, né? A pessoa no estado de ignorância, ou seja, sem a luz do conhecimento, a propensão dela é de querer ser dona de tudo, achar que é o centro das atenções, querer os holofotes para si. E dessa forma, aqui no final do significado, né? Prabhupada, pela influência da escuridão, a alma condicionada se esquece de seu relacionamento com o Senhor Supremo e é dominada pelo apego, o ódio, o orgulho, a ignorância e a falsa identificação. Os 5 tipos de ilusão que provocam o cativeiro material. E dessa forma a gente fica aqui no samsara, né? Presos a essa existência material transitória, submetidos a todo tipo de infortúnios, né? De condições aflitivas, né? Mesmo que tenhamos um bom karma, mas teremos um momento de desligamento desse mundo, né? Consequentemente, a única ferramenta que vai nos socorrer para que a gente possa lidar com o fenômeno morte, que é simplesmente abandonar o corpo, é o conhecimento. Cultivo do conhecimento que nos revela a realidade e, consequentemente, gera os alicerces para que a gente possa não sofrer. Dehi nismin jata dehe kamaran javanan jara tata dehantara
Praptir dirastatra namuhyati. A entidade viva, ela passa, né? A alma corporificada, o derrino, ela vai passando pelas fases da vida, né? A fase de criança, jovem, adulto, jara, e vai ficar velho, todo mundo fica velho. E aí ela vai abandonar o corpo e vai obter um outro corpo, de acordo com guna e karma, de acordo com as suas ações, suas condutas, agindo nesse mundo material. E aí, dirastatra namuhyati, uma pessoa sóbria, ela não fica inebriada, né? Ela não se confunde com esse processo científico, né? Essa dinâmica existencial, na qual a gente vai trocando de corpo já durante a nossa vida, e depois, finalmente, através do fenômeno morte, simplesmente o Atma, Diva Tattva, a alma espiritual, o espírito, enfim, a centelha viva, tem diferentes tipos de denominações, ela se desliga daquele corpo e vai, então, transmigrar para uma próxima existência num outro corpo. Né? Mas é só o conhecimento que vai nos dar bagagem para entender tudo, vai desvendando, assim, removendo o véu de Maya e permitindo que a gente tenha compreensão da nossa verdadeira identidade. E claro, e aí o cumprimento do dever sagrado, o cumprimento, a prática meditativa no Mahamantra Hare Krishna é o elemento, é a ferramenta principal que vai gerar, né, como diz lá naquele verso 11 do capítulo 10 do Bhagavad Gita, Teshan evanukam partam aham agyana jantamaha nashayami atma bhavasto gyana dipena baswata. Onde Krishna fala, né? Eu situado em seus corações, com a luz brilhante do conhecimento, dissipo a escuridão que é fruto da ignorância. No verso anterior, que é o verso 10 do mesmo capítulo 10, é um dos 4 versos principais do Bhagavad Gita, né? Chatur Sloka. Ele fala, Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam jaramanu payanti te. Que fala, né, que aqueles que estão satata yuktanam, constantemente unidos a mim, bhajatam priti purvakam, adorando-me, né, bhajatam priti purvakam, em amor estático, dadami buddhi yogantam, eu lhes dou, o que Krishna dá? Buddhi yoga, que é a inteligência, essa inteligência superior, a inteligência que permite enxergarmos a realidade além desse mundo denso. Nos remete à compreensão do plano do absoluto. Nos remete ao autoconhecimento e, consequentemente, ao autoaperfeiçoamento. E aí Krishna fala, Dadami Buddhi Yogantam, eu dou a inteligência, eu lhes dou a inteligência Janamanda Upayantite, através da qual eles vão chegar até mim. Então, ou seja, essa atitude de rendição, essa atitude de submissão a Krishna, livrando-nos do nosso ego falso, de nos acharmos suficientemente capazes de, é isso, eu sou capaz de tocar a minha vida, que Deus o quê? Que Deus é esse?
Que Deus é esse que permite tudo isso que acontece nesse mundo? Né? Muitas pessoas pensam assim, elas não conseguem entender que Deus age nesse mundo através das suas leis, como a lei do karma, por exemplo, que atua de uma maneira mística, né? Gerando reações de ações de cada entidade viva no momento certo. Que por compaixão, muitas vezes, a gente fala, pô, essa pessoa fez tudo isso, como que Deus permite que ele ainda esteja vivo? Não acontece nada com ele. Tem até um ditado que fala, né? Vaso ruim não quebra. Mas é porque a pessoa, de uma certa forma, Deus é benevolente, bondoso, compassivo, vai esperar o momento certo para aquela pessoa ter capacidade de carregar o fardo que ela mesma está gerando. Isso é explicado bem no Bhakti Rasamrita Sindhu, essa questão das sementes de ações, né, que vão gerar as reações das nossas atividades e que nós carregamos na nossa jornada existencial, vidas e vidas e vidas. E essas sementes germinarão ou não no momento próprio, no momento certo. Mas o fato é que Deus está sob o controle de tudo o tempo todo. Então, e aí sim, aí ele vem com tudo e dá o conhecimento, com a luz brilhante do conhecimento, ele Paramatma brilha no nosso coração. Né? Através desse tipo de atitude, a gente entra em contato, realmente, o Paramatma está presente. Só que nós não estamos sintonizados com a presença dele. E aí não percebemos. E a partir de uma entrega, de um empreendimento nesse sentido, aí Paramatma se acende de uma maneira que a gente começa a perceber a razão das coisas. E muitas coincidências, entre aspas, porque nada é coincidência, vão se revelando e a gente começa cada vez mais a intensificar as nossas convicções acerca da presença de Deus ali efetiva na nossa vida. E esse é o maravilhoso universo de Bhakti Yoga. Shila Prabhupada aqui, Jai. Parei por aqui. E se você tiver um comentário, tivemos alguns aqui que eu já... O comentário de vocês é sempre muito bom, hein, gente? É sempre importante para intensificar aqui o nosso debate, né? Ah, sim, os semideuses também teriam esse desejo de sair de um samsara deles. Boa, Marcelo. Marcelo Magalhães chegou. Muito boa. É dito que os semideuses estão fazendo fila para nascer nesse mundo material, aqui onde nós nos encontramos agora. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu, nessa Kali Yuga que nós nos encontramos, o Senhor Chaitanya se manifestou, Chaitanya Mahaprabhu. Não é Gaura Narayana. Normalmente nas Kali Yugas, o aspecto de Krishna que vem é Gaura Narayana. Porém, nessa Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu veio manifestando o humor de Srimati Radharani e distribuindo indiscriminadamente o cantar dos santos nomes. Então, isso permite, tá, uma conexão em alto grau com Krishna e, consequentemente, o estabelecimento de um vínculo eterno com o Absoluto. Então, os semideuses estão atrelados ali às suas funções
porque eles ainda têm os seus objetivos materiais. A questão toda é essa, que os semideuses são devotos, mas que ainda preservam ali alguns desejos materiais, têm seus apegos ainda. Mas são pessoas íntegras, né? Mas como eu mencionei, isso é mencionado por Srila Prabhupada. Muitos semideuses estão fazendo fila para que pudessem nascer aqui agora no mundo material, onde teve o movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então, sem dúvida, eles têm esse desejo sim, né? Existem aqueles que têm essa compreensão e que, portanto, tem esse desejo, como você mencionou, Marcelo. Temos aqui o Otávio também, ele fez aqui: não podemos nos esquecer que somos Shudras, amigos dos duas vezes nascidos, ou mulheres, Srimad Bhagavatam 1.4, 28, 29, e que Vasudeva facilitou a compreensão dos Shastras, e Prabhupada veio e facilitou ainda mais. Sem dúvida, né? Por que todos somos Shudras, né? Porque a maior parte de nós nasceu de atividades que não foram emolduradas pelo Garbhadana Samskara, que são os ritos védicos para a concepção, previamente à concepção, né, ao intercurso sexual, que tem como finalidade a procriação, a geração de filhos, né? Então, por isso se fala, né, que em Kali Yuga todo mundo é Shudra. Bom ponto, Otávio, bom ponto esse, sem dúvida. E sim, né? Aqui o Marcos Hahnemann falou, né? O negócio é cantar os santos nomes, né? Como atividade sacrificial e que satisfaz Krishna e satisfaz tudo, né? Satisfaz inclusive os semideuses e, consequentemente, a geração das demandas, né? Das demandas não, dos elementos necessários à preservação da vida, eles são oferecidos pelos semideuses, né? Inclusive hoje o mundo material vivendo assim uma grande turbulência, muitos problemas têm acontecido no mundo, né? Enfim, ao redor de todo mundo aqui desse nosso planeta, que é fruto exatamente dos desmandos da sociedade humana, muito mal orientada, sendo conduzida por líderes que se encontram profundamente, né, mergulhados em avidya, em ignorância, altamente egoístas, e que, portanto, vai gerando toda essa situação desafortunada no planeta. Aí Fernando Araújo aqui falou: mas quando surge uma vaga para reencarnar, nem sempre será na Índia ou no Brasil, pode ser em outro lugar, como por exemplo um país na África que tem guerra e fome. Essa questão, toda essa dualidade do mundo material, né, Fernando, ela é fruto da percepção sensorial, né? Aquele verso, capítulo 2, felicidade e aflição são como as estações de verão e inverno. Matras parchas tukam teya. Shitosna sukha dukkha da. Shuka dukkha, né? Felicidade, sukha, e dukkha, aflição. Agamai ponityas. Elas são... É uma dualidade que é constante. São fruto da percepção sensorial. Devemos aprender a tolerá-las, né? Então, ou seja, o nascimento de uma alma que vem já com uma bagagem para o seu desenvolvimento espiritual, para ingressar no movimento de Sankirtana, é completamente irrelevante o local que ela vai nascer. Krishna vai colocar ela exatamente numa circunstância tal para que ela possa ali funcionar como um agente seu. A vida de Prabhupada, por exemplo, né? Prabhupada passou por muitas tribulações quando veio para o Ocidente. Algumas pessoas podem pensar: nossa, então Krishna não estava protegendo ele.
Pelo contrário, Krishna estava sempre protegendo Prabhupada e dando a ele a capacidade de suportar as adversidades pelas quais ele passou, de maneira nenhuma perdendo o norte, perdendo o objetivo e cumprindo a sua missão exemplarmente. Então, ou seja, precisamos saber lidar com todo tipo de situação da vida. Precisamos obter as ferramentas necessárias para lidar com as dualidades, que são unicamente fruto da percepção sensorial. Entendeu? A alma não é atingida por nada disso. Uma pessoa preparada espiritualmente, sejam benesses, sejam adversidades, ela lida de forma equânime e mantém a sua bem-aventurança interna e vive a vida sem lamentação e sem a reverberação de sofrimento, né? Ficar sofrendo. Não, ela toca a vida, entendeu? E Krishna, eu mereço, Krishna, ok, vamos tirar o néctar do veneno e segue a vida. Obrigado, Senhor, sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo é trampolim para o nosso crescimento espiritual. Essa é a realidade. Ok, gente. Poxa, legal a participação de vocês. Obrigado. O significado de Srila Prabhupada extremamente iluminante. Final de semana está aí. Eu sempre sou faço a propaganda do nosso final de semana no Rio, isso com o Rio Bhakti Center. Inclusive, além, né, o Otávio fez mais um comentário aqui. Somos Atma e não corpo. É isso. Como disse Prabhupada, seria tolice nos preocupar com as roupas enquanto estamos nos afogando. Esse exemplo é fantástico, né? O cara está se afogando, aí alguém vai lá, pula do barco, leva uma boia e aí volta pro barco com a roupa. Aí fala assim, cadê o fulano? Não, eu consegui resgatar as roupas dele. Né? Essa é a filantropia, né? Que tem a sua relevância na medida em que oferece dignidade para as pessoas que estão num sofrimento atroz, mas não, isso é salvar a roupa. Temos que salvar o corpo real, que é o Atma, né? Como aqui o Otávio Daniel mencionou. Parabéns, muito boa citação, Otávio. Mas voltando ao ponto aqui, então, festival transcendental, que começa agora às 10 da manhã, é um pacotão. Festival de domingo no Templo Hare Krishna, no ISKCON Rio Bhakti Center. Começa às 10 da manhã com yoga para todos no domingo. E aí vai, né? Aí, meio-dia e meia, temos um almoço comunitário. Aí tem um custozinho lá, né? De, salvo engano, R$35, tá? E aí a programação vai seguindo. Depois começam os bhajans por volta das 14 horas, palestras às 16 horas, kirtan às 17 e aquela associação, e no final um jantar vegetariano gratuito, ok? Esse é o festival de domingo. Foi feita uma adaptação que permite meio que um retiro urbano, não é isso? Um mergulho na espiritualidade, em diferentes vieses da espiritualidade, desde o yoga ali, do Hatha Yoga ou Astanga Yoga, enfim. Essa prática importante também, que nos permite desenvolvimento de alicerces para a espiritualidade. Então, depois o Prasadam, enfim, associação, depois cânticos devocionais, naquele humor meditativo dos bhajans, depois uma boa palestra, um kirtana, quer dizer, fantástico, né? É um dia de espiritualidade. E, claro, na segunda-feira, Sri Krishna Janmashtami, o aparecimento transcendental da própria Suprema Personalidade de Deus, que estará sendo observado lá no ISKCON Rio Bhakti Center. Tá? Então é dia de todo mundo ir lá se celebrar essa data importantíssima. O festival começa às 16 horas. Inclusive eu vou ser o palestrante do Janmashtami, tá? Vai ser um prazer, né, tá
recebi o convite do Gora Krishna, fiquei muito feliz. Gora Krishna é o nosso presidente e, portanto, estarei lá também, né? Claro, independentemente disso, estaria, mas vou estar lá na segunda-feira para o cumprimento desse Jagya, nesse dia tão especial, que é o Sri Krishna Janmashtami. Tá? E no dia seguinte, na terça-feira, aí para mim o festival mais abençoado, que é o Vyasa Puja de Srila Prabhupada. Até a Sundarang postou aqui, terça-feira tem festival do dia do aparecimento de Srila Prabhupada, no templo do Itanhangá, todos são convidados, com certeza, todos devemos estar presentes, se possível, né? Presença física, para que a gente possa celebrar, né? Esse... Eu mencionei, né, que para mim é o dia mais emblemático. Por quê? Porque se não fosse o Srila Prabhupada, que trouxe o conhecimento, nós não teríamos essa oportunidade de estarmos lendo o Srimad Bhagavatam, realizando os festivais transcendentais, realizando o festival de Janmashtami na segunda-feira, imagine, né, dia 29, não é isso? Dia 29. Peraí. Tô enganado, não é 29 não. Hoje são 23. Bom, enfim. Realizando todos esses grandes festivais. Tivemos agora o Balarama Purnima, que foi na segunda-feira passada, não é isso? Então, Srila Prabhupada Ki Jai. Terça-feira é um dia imperdível de estarmos lá também no templo, salvo engano, às 18 horas. Tá? Isso vai ser divulgado nas mídias. É terça-feira 28 e segunda-feira 27, exatamente. Então, gente, todo mundo convidado para esses grandes eventos que estarão sendo observados lá no Templo Hare Krishna do Itanhangá, Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, em frente ali o Itanhangá Golf Club. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Goura Premanande, Haribol, como disse aqui o nosso querido Marcos Hahnemann. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Todas as glórias a Srila Prabhupada, como diz aqui o Otávio Daniel. E obrigado, Sundarang, aí, por essa ajuda também nessa questão aí das festividades que estão vindo aí, tá bom? Fico por aqui, bom final de semana a todos. Srila Prabhupada Ki Jai, Goura Premanande, Haribol.